Olá, dando continuidade ao nosso assunto, né, dentro da área aqui de pós-colheita de grãos. Agora nós vamos falar sobre controle de pragas em grãos armazenados, né? Então, esse assunto é tão importante, né, pensando aí nas estratégias, nas ferramentas, né, nas formas que a gente tem de promover esse controle dessas pragas aí que causam tanto prejuízo aí aos grãos armazenados. Nós temos aí diversas formas de controle, né? Nós vamos comentar aqui sobre as principais, do controle legislativo, físico, químico, biológico, e começando falando aí sobre as medidas preventivas, né, que são tão importantes aí para a gente ter esse controle efetivo das pragas, né? Basicamente, a gente precisa falar da higienização, né, que a gente tem que ter na limpeza que a gente tem que ter nos armazéns, né? Essa é a principal medida preventiva, né, evitando ali locais onde esses insetos possam colocar os ovos, possam reproduzir e possam ficar ali escondidos, né, e perpetuando ali de uma safra para outra. E aí, nesse caso, a gente tem essas várias medidas preventivas, né, principalmente aí relacionadas com a limpeza, né, e depois complementando aí com os tratamentos preventivos aí de aplicação de químicos e métodos físicos também, né? Então, aqui nós temos exemplos, né, da higienização em unidades armazenadoras, promovendo aí a limpeza, lavagem, né, de todas as partes, todos os locais, paredes, tetos, né, telhados, chão, né, retirando ali as impurezas, retirando aí os locais onde possam ter a presença, né, e esses insetos possam ficar escondidos, os equipamentos, fazer toda uma limpeza muito minuciosa, né, retirando aí todos os restos, todos os resíduos ali de grãos das safras anteriores, né, os túneis, as correias, os transportadores, né, os locais onde a gente tenha o contato com os grãos. Então, é fundamental fazer essa higienização de uma safra para outra, removendo aí todos esses resíduos, todos esses pontos, né, que podem deixar ali algum ovo, alguma fase do inseto que ele possa continuar. Aqui nós temos o exemplo que não deve ser feito, né, numa situação extrema aí de sujeira, né, de acúmulo de impureza, né, de descuido, desleixo mesmo, né, uma unidade armazenadora, que é, né, uma condição aí excelente, né, propícia e favorável ao desenvolvimento dos insetos, né? E aqui numa situação como essa, nenhuma atividade, nenhum método de controle vai ser eficiente se não houver essa prevenção, essa higienização bem feita, né, anteriormente. Isso tudo, né, a gente deve pensar aí na questão do custo-benefício, né, da tomada das decisões e pensando aí principalmente, né, nessa limpeza, nessa higienização inicial preventiva, né, o manejo integrado de pragas, ele prevê isso, né, que o controle ele tem que ser economicamente eficiente e o custo, né, do controle for menor do que a redução, né, que vai ter aí no prejuízo que vai ter na redução do mercado. Então, essa que é a principal premissa que a gente tem que ter na hora de definir, né, a atuação ou não para aplicar determinado método de controle, né, e os níveis de danos que vão ser causados. Falando então inicialmente sobre o controle legislativo, a gente tem basicamente as legislações, né, as medidas sanitárias aí relacionadas à quarentena, né, cada país tem a sua legislação própria, né, relacionada a isso que prevê ali a obrigatoriedade dos tratamentos, né, químicos, né, ou físicos, né, que o país que está exportando, né, aquele material precisa cumprir, né? Então, basicamente é isso, medidas que vão impedir que venham pragas, né, nos produtos que estão sendo ali importados. Aí nós temos o método controle físico, né, que aí tem várias formas também de atuar, né, basicamente a manipulação, retirada de indivíduos mesmo, né, insetos. Também a gente tem a manipulação das condições de temperatura, principalmente, umidade relativa, temperatura, utilização de pós inertes, hoje em dia tem crescido bastante, e aí outros gases também, radiação, outros métodos físicos, né, que não envolvem aí nada químico para esse controle, né, e tem como objetivo prejudicar o desenvolvimento dos insetos. Temperatura é um método físico bastante interessante, né? A redução da temperatura ela diminui ali a taxa de fecundidade, alimentação, desenvolvimentos, quantidade de ovos que as fêmeas vão colocar, né? A queda de sobreviventes, tudo isso, né, com a redução da temperatura vai melhorar a condição interna de armazenamento. Então é muito importante ter quanto menor a temperatura no silo, melhor, né, menor a chance de ter ali um desenvolvimento maior das pragas, né? 17 graus aqui é um valor bem interessante
que reduz assim muito, né, praticamente controla os insetos, eles vão, né, deixando de se alimentar, deixando de reproduzir, né, as condições ótimas ali em torno de 30, 32 graus, né, quando ele coloca lá tantos ovos, né, quando ele está numa temperatura baixa, essa taxa diminui muito, né, e às vezes chega até a ser controlado mesmo em temperaturas aí mais baixas, né. A umidade relativa é uma forma de controle físico também, mas assim, é um pouco limitado, né? Principalmente em relação à alteração dessas condições internas. Aí você altera também o teor de água em função da higroscopicidade dos grãos, então também não é tão interessante, né? Cria um ambiente favorável, mas com essas limitações. E aí nós temos os pós-inertes, né? Que também é um tipo de controle físico, né? Bem interessante. Hoje em dia tem tido uma ampliação grande, né? A terra de Atomácia é um exemplo aqui, está destacado, não é só ela, né? Tem argilas, areias, sílicas, né? Mas a terra de Atomácia se destaca, né? Como um tipo de controle bem interessante que tem uma eficiência boa, né? Então, a terra de Atomácia, controle físico, né? Então, é um material que não reage, né? Não tem essa contaminação química, né, inerte, como está falando, né, carapaças de algas de atomáceas são extraídas, né, vira esse pó bem fino, né, partículas bem finas ali, branco, né, esbranquiçado, são essas plantas aquáticas, né, as algas diatomáceas, e aí esse material, então, ele é misturado aos grãos, né, e ele tem um poder dessecante no inseto. O inseto ele tem uma camada de cera, né, superficial, e quando esse pó entra em contato com o inseto, ele, por ser dessecante e ser abrasivo, né, também, ele acaba, o inseto, quando ele se movimenta, ele retira essa camada de cera. E aí ele vai morrer desidratado, né? Perde essa água interna, né, que ele tem. Ele retira a água do grão, né, para sobreviver. Então ele é adaptado a uma dieta com baixa quantidade de água. E se ele perde um pouco dessa água, ele já vai ter aí o prejudicado a sua sobrevivência. Então ele já vai morrer com essa quantidade de água menor no corpo. Então, a terra de automácia é interessante, só que o inseto precisa entrar em contato com ela, né? O contato físico e ter um movimento. Se for, por exemplo, uma larva imóvel, não vai ter esse controle, mas se for uma larva móvel ou adultos móveis, aí já tem esse controle bem interessante. A terra de automácia, então, tem uma dosagem recomendada, que a gente tem uma recomendação de 1 quilo por tonelada, misturada ali aos grãos, né? Pode ser aplicado também sobre os grãos, né? Ou as sacarias, como está mostrado aqui, né? Pode ser pulverizado aí, aplicando, formando essa proteção, né? É interessante, pode ser utilizada também de forma embaixo o silo, depois, né? Antes de colocar os grãos, coloca uma camada de terra de automácia, e depois coloca os grãos, depois coloca por cima, faz um envelopamento, é um tipo de operação interessante, né? Tem algumas limitações em relação ao escoamento dos grãos, diminui um pouco, o ângulo de repouso também aumenta, aumenta um pouco a densidade dos grãos, mas essa dosagem é pequena, então assim, essa influência também não é tão intensa. Aqui o exemplo, né, fazendo a aplicação superior, né, em cima da massa de grãos, então promovendo ali aquela proteção superficial, se o inseto vier externamente, ele vai entrar em contato e vai ter esse controle, né. Então, assim, a terra de automácia é um exemplo de tratamento físico, né, semelhante à temperatura, que é eficiente, é interessante, e pode ser aí associado a outros métodos, né, de controle, como, por exemplo, o controle químico, né, que ainda é o método mais utilizado para controle de pragas, né? Apresenta facilidade de aplicação, a rapidez, né, de ação também, né, é rápido. Desvantagens, produtos químicos, né, tem toda a questão, né, de contaminação, risco, né, e até mesmo do próprio alimento. Pode causar resistência aos insetos se estiver em dosagens inferiores, e o custo dos inseticidas também que vem nessa questão, né. Um dos principais métodos químicos que a gente tem é o expurgo, a fumigação, que usa aí o gás, né, a fosfina, para fazer esse controle, né? Tem que ter uma condição hermética, tem que estar fechado, sem vazamento, então o silo tem que estar perfeitamente vedado, né? Atinge todas as fases do inseto, a fosfina ela consegue se difundir rapidamente, né, em todos os espaços, na porosidade ali intergranular, né, atingindo todos esses espaços, e a eficiência aí ela vai depender da concentração e do tempo de exposição, normalmente 3 a 5 dias, e a concentração de acordo com a dosagem recomendada, né? Tem que ter uma vedação perfeita do local. Se tiver vazamento, vai diminuir a concentração, vai diminuir a eficiência e pode causar resistência também. Pode ser utilizado em navios, vagões, porões ou câmaras de lona. Se for sacaria, também fica fácil você colocar a lona e formar uma câmara.
Hoje em dia, só a fosfina que é autorizada, né, no Ministério da Agricultura, e a brometilmetila era utilizado, né, antigamente, e hoje só para plumas de algodão ele é permitido. Né? Então, está aqui a fosfina, o pH3, né? Brometilmetila não é mais utilizado para grãos, né? Somente algodão em pluma e palhas de madeira. E as principais vantagens da fosfina é essa, né? Que ela mistura rapidamente ali na porosidade, né, intergranular dos grãos, tem uma difusão rápida, apresenta o resíduo mínimo, é o gás, né, que é liberado ali do produto e depois quando abre a câmara e esse gás vai embora, não deixa resíduo, né, nos grãos, né, e não interfere na germinação, pode ser utilizado também para semente. Aqui a gente tem um exemplo, né, de recomendação, mas lógico que isso também vai depender do fabricante, né, que estiver produzindo aquela marca, né, da fosfina. Aqui a gente tem os produtos, aqui a gente tem os insetos, né, que ela atua, e aqui a gente tem as dosagens recomendadas. Pode ser comprimido, pode ser pastilhas, sachês, né? O que vai mudar é justamente o tamanho, né, que vem desse produto, né? Ele vem de uma forma sólida, mas quando a gente abre a embalagem, ele entra em contato com a umidade do ar e aí que difunde a fosfina na forma gasosa. Né? E aqui, tempo de exposição. Né? Então, aí varia também de acordo com o inseto, né? com a espécie, e de acordo com o tipo, né? que vem esse produto, a forma como vem esse produto. Alta toxicidade, né? Então é interessante, elimina os excessos de todas as fases, ovo, larva, polpa, adulto, né? Misturas facilmente com ar, às vezes é um pouco mais pesado, precisa de recirculação, mas né, ela consegue, né, se difundir rapidamente. Modo de ação pelo menos 24 horas, mas sim, a recomendação é de 3 a 5 dias, né? Aqui está um exemplo, comprimido, né, que vem nessas embalagens lacradas, né, de alumínio. Quando você abre, já entra em contato com a umidade do ar, já começa a ser liberado. E esse aqui que é o resíduo, né, o hidróxido de alumínio, que é uma substância inerte. Então, esse pó ela pode ser misturado aos grãos, não tem problema, porque a hora que libera a fosfina, né, esse resíduo não é tóxico. Pode ser o fosfeto de alumínio, né, que é o mais utilizado, esse pó cinza aqui que fica, né? As câmaras de expurgo, né, produto ensacado, então tá ali, é uma lona especial de poliploreto vinílico, né, PVC. Cobras de areia vão ser colocadas em volta aqui, né? Então você tem que colocar, não pode ter vazamento, obviamente, né? Furos, coloca-se em volta de toda a lona ali, de toda a pilha que é colocada ali para não ter vazamento. As cobras de areia são essas cobras, né? Pano, tiras de pano que são enchidas com areia e para vedar ali, para não ter saída do gás ali por baixo. Então coloca-se os comprimidos ali embaixo da lona, produto tóxico, né? Altamente tóxico para mamíferos, então o ser humano, né, não pode respirar de forma alguma, porque ela impede a respiração, então altamente tóxico. Luvas, né, toda a proteção em macacão, luvas, porque ela pode também dar problema, alergia na pele. Então, todo cuidado, todos os EPIs necessários. Coloca-se lá embaixo, coloca depois a cobra de areia tampando, e aí deixa esse período aí de 3 a 5 dias, né, fechado. Depois vai lá, retira a lona, o gás vai embora, e aí não fica resíduo, né? Essa é uma das vantagens da fosfina. Tá ali também, pode ser colocado produto a granel, ó, tem que cobrir tudo com lona, vedar ali tudo, não pode ter vazamento nenhum. Aí coloca, né, a quantidade de comprimidos ali de acordo com a recomendação, a dosagem recomendada ali pelo fabricante, né? Pode ser por volume da câmara ou pode ser pela massa, toneladas, né, que a gente tiver, quantos comprimidos ali por tonelada e assim por diante. E pode ser também por volume, né? Tantos comprimidos por tantos metros cúbicos. Tem que se conhecer a unidade, fazer toda a vedação, né? Não pode ter vazamentos, né? Isso tudo é muito, muito importante, né? Pode fazer ali a dosagem automática, né? Durante a passagem ali nas esteiras, por exemplo. Então, você pode ter ali jogando e colocando um comprimido a cada tantos segundos, né? De acordo com a quantidade de toneladas que está passando. Da mesma forma, pode ser misturado ali diretamente com os grãos quando eles estão passando na esteira. Tem que vedar todas as partes de saída de ar, né? Chapas perfuradas, os silos, né? Se tiver ali uma vedação não for boa, né? Tiver vazamento, vai ter problema, vai prejudicar a eficiência da aplicação da fosfina. Então, tem que fazer toda essa vedação de toda a estrutura, né? E manter fechado ali pelos 5 dias enquanto estiver fazendo a aplicação. Pode ser feito nos navios, nos porões, ó, aqui fazendo a aplicação
né, dos comprimidos, ou sachês também, né? Porém, tem que ter hermeticidade, tem que ficar fechado, não pode ter vazamento durante o transporte. Ou pode-se utilizar as câmaras também de expurgo, né? Que são câmaras onde coloca o produto, coloca o gás, e aí fica ali o período depois tira, né? Aqui o que a gente falou de vazamentos, ó, problemas, se tiver vazamentos, aqui é um exemplo, uma chapa, né, onde une uma chapa a outra, e aqui, igual a gente utiliza lá para gás de cozinha, quando vai trocar, né? Pega-se a bucha, a esponja, detergente, água, e aí liga o sistema de aeração e verifica se está tendo vazamento. Tá aí, ó. Se tiver vazamento na chapa, não adianta nada fazer o expurgo dessa forma. Vai ter vazamento, vai perder concentração e não vai matar os insetos. Aqui, frestas, né, os pré-moldados que a gente tem hoje em dia nos silos, né, principalmente agilizam a construção, põem as placas pré-moldadas unidas uma a outra, porém, onde tem essas placas, tem que ter uma vedação muito boa. Senão, vai haver vazamento, né, e aí é problema. Como que a gente identifica vazamento da fosfina? A gente utiliza uma solução de nitrato de prata, né? Essa solução aqui é comprada, né? Nitrato de prata, umedece ali um papel de filtro, um papel toalha, aqui é um pré-moldado lá no silo, né? A estrutura. Está fazendo expurgo, né? Pego o nitrato de prata, que ele é branco, né? Claro, põe no papel de filtro e põe lá no local. Se ficar preto, é porque ele reagiu com a fosfina. Tá vendo aqui, ó? Preto, vazamento. Aqui um cabo de termometria mal isolado, né? A lona não tá vedando, está permitindo a saída. E ali uma cobra de areia também, ó, com saída de fosfina. Então, ficou preto com nitrato de prata, problema, vazamento, né? Então, é uma operação muito importante, muito eficiente, se manter a concentração e se manter a vedação, né? E o tempo de exposição. Então, são os pontos aí que têm que ser observados, né? A concentração vai ser com a dosagem recomendada e a vedação vai permitir aí a concentração, né, adequada ali, que seja letal, que vai matar os insetos. E vai ficar naquele tempo ali, né, exposto lá os insetos para controlar todas as fases, né? Além disso, a gente tem também a pulverização. A pulverização ela pode ser feita com os inseticidas, né? Essa aplicação ela pode ser feita diretamente nos grãos, pode ser feita nas estruturas, né? Nos fundos, nas paredes. E tem como objetivo eliminar aí os insetos existentes dentro lá dos silos, né? Aqui nós temos o site aí do Ministério da Agricultura, né, o Agrofit, onde tem toda a atualização com todos os produtos, né, recomendados para serem aplicados, autorizados, né, registrados para serem utilizados nessa operação de pulverização, né, ou pó, né, aplicação química. E aí entrem lá, né, quem tiver interesse, é só entrar lá no site, verificar, pesquisar, vocês vão ver todos os produtos que estão lá disponíveis, né, para serem aplicados. Pode ser feita uma aplicação, né, utilizando aí pulverizadores, né, normalmente, para fazer a aplicação junto à protetora, né, no meio da massa de grãos, quando os grãos estão passando ali na esteira, pode fazer a aplicação, a pulverização, né? Pode aplicar também, pode ser material pó, né, material sólido misturado aos grãos, e pode ser a parte protetora lá nas paredes ou no volume, né? Aqui a gente tem um exemplo de produtos, mas como a gente falou, está em dúvida, quer conferir, Agrofit, no Ministério da Agricultura, é onde vocês têm todas as informações. E aqui só para alguns exemplos, né, alguns produtos que são autorizados para grãos, pode ser pulverização residual de superfície, aquela que se aplica nas paredes, nos tetos, na estrutura do telhado, onde for, que aí ela é por metro quadrado, né? E aí a gente tem a recomendação aqui dos diversos produtos, deltametrina, malation, fosmetílico, né? As concentrações, formulações, e aqui as dosagens recomendadas por metro quadrado, né? De aplicação, por área, né? A pulverização protetora é aquela que mistura os grãos, por isso a recomendação é por tonelada, ml por tonelada do produto. E a nebulização, que é aquela que a gente aplica por volume, né? Usa uns atomizadores, eu vou mostrar daqui a pouco, e aí você cria aquela névoa levando ali o inseticida naquele volume, naquele espaço ali do armazém, do silo, né? Onde a gente tem. Então, aqui a pulverização, os grãos estão passando ali na esteira, e aí vai sendo feita a aplicação, o biopulverizador vai aplicando aquela dosagem, naquele volume, né, recomendado, e aí esse produto com os grãos com o inseticida vai, né, aqui é uma pulverização com água, mas baixo volume, para não interferir aí no teor de água, né, e esses grãos vão lá para o cílio e ficam lá, né, com essa proteção naquele período, né. A nebulização, ela é feita utilizando esses atomizadores, né, que a gente tem aqui, ó, são equipamentos que esquentam, né, uma mistura com óleo
mineral, né? E aí você adiciona ali o inseticida junto ao óleo, nesse atomizador, ele atomiza, né? Ele cria essa fumaça, né? Essa névoa que leva o inseticida junto. Então, esses termonebulizadores, eles têm essa função, né? Tá aqui o exemplo. Então, ele não queima o óleo, ele atomiza, né? Ele deixa em gotículas bem pequenas e vira essa névoa, né? Essa fumaça, essa neblina que vai ali em todos os locais de difícil acesso, né? Estruturas de telhado, né? Locais ali onde não é fácil de fazer a pulverização, né? A atomização ou termonebulização faz essa finalidade, né? De levar o inseticida até esse local. Tá aí, né, o exemplo, né, armazéns convencionais, por exemplo, tem uma grande área, um grande volume ali de espaço, então são interessantes de serem utilizados. Temos também a atmosfera modificada, é um tipo de controle físico, né, até também, a gente não falou na parte de controle físico, mas é uma forma que a gente tem de controlar a atmosfera usando aqui gases, né, gases inertes como nitrogênio, alterando ali o nível de oxigênio, CO2 também é tóxico, né, e com estruturas herméticas, né, fechadas. E aí também, dependendo da concentração, a gente acaba fazendo o controle dessas pragas. Porém, ainda esbarra aqui nessa questão do custo, porque tem que ser estruturas herméticas e tem que ficar ali fechadas durante um bom tempo. Mas atinge principalmente a parte respiratória dos insetos também, quando temos esses gases aqui que são tóxicos, né, principalmente CO2, e diminui aqui o oxigênio, que é o que os insetos utilizam, né? Então, está aqui o exemplo, o gelo seco, que produz, né, gera o CO2, pode ser utilizado aqui como exemplo, para gerar aí o dióxido de carbono e manter ali uma estrutura, né, com a atmosfera modificada ou controlada. E também nós temos o controle biológico, né, que também é uma alternativa, mas ainda bastante limitada, porque a utilização de alguns organismos, aí, os inimigos naturais, predadores, parasitas, patógenos, eles acabam levando a contaminação indireta, né? Então, isso acaba prejudicando ali a qualidade também do produto por ser um dano indireto. Então, essa é uma das principais limitações que tem no controle biológico, né? E aí, alguns exemplos que nós temos identificação, por exemplo, aqui, ó, contra a Rhizoperta dominica, a gente tem esse ácaro aqui que é bastante letal, né? Ele tem esse controle. Porém, né, o ácaro também é uma praga associada. Então, aí essa é a principal limitação que a gente tem. Ou seja, né, a gente acaba ainda ficando aí restrito ao controle químico, né, que ainda é o mais utilizado. E hoje em dia, né, também com controles físicos, aí, temperatura, terra de atomácia, os pós-inertes, né, que a gente tem bastante utilização. Então, na maioria das vezes, a gente tem uma associação de métodos, né, de controle, permitindo, então, aí que a gente tenha uma eficiência maior, né? Então, associando ali controle químico, controle físico, né? O controle físico, muitas vezes, ele precisa do químico para ter o efeito residual, né? A própria fosfina também não deixa resíduo, né? Isso é bom, porque pode ser consumir o produto logo de imediato, né? Após a aplicação do fosfina, porque o gás vai embora, não deixa resíduo, mas, por exemplo, pode ter reinfestação de pragas não tendo o efeito residual, né? Aí perde a tomácia, um tratamento físico que fica ali por cima para evitar a entrada, ou própria pulverização, né? Acaba sendo aí a alternativa que a gente tem. Bom, esses são os principais métodos de controle de pragas de grãos armazenados, né? E que tem aí essa função de eliminar aí ao máximo possível, né, esses agentes aí que causam tanto prejuízo aos grãos armazenados. Obrigado, até a próxima.